Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da disciplina de climatologia do curso de Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica do Belo Jardim. Meu nome é José Roberto e eu estou como professor da disciplina. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estações meteorológicas, que são extremamente importantes, para que a gente possa conhecer a dinâmica climática, a dinâmica meteorológica. Então, sem as estações é impossível a gente ter informações de médio, de curto ou de longo prazo para que a gente possa compreender e entender os fenômenos meteorológicos, para que a gente possa ter uma série histórica, a parte de medição, de acompanhamento desse comportamento climático e subsidiar qualquer tipo de planejamento que envolva e que necessite de informações climáticas, Por exemplo, na agricultura, na parte de construções, na parte de infraestrutura, propriamente dito, ou até mesmo para alertas, alertas de fenômenos, que possam causar algum prejuízo, seja social, econômico, ambiental, ou que venha até mesmo trazer risco de vida. Então, são essenciais, cada dia se tornam parte de uma rotina de investigação, e a gente vai perceber que a partir dessas estações, a gente vai obter essas informações, que são a gente chama de dados meteorológicos. Então essas estações ela têm a função principal de coletar, gerar esses dados localmente, seja em uma bacia hidrográfica, seja em um município, seja em uma floresta, seja em uma área estratégica de interesse de conhecimento climático, seja no oceano. Então a gente tem estações instaladas às vezes na parte do oceano, para que a gente já possa ir coletando informações preliminares ali antes de chegar no continente. Essas estações têm características de convencionais, podem ser de forma manual, com anotação de um observador, ou automáticas, que é o que vem se usando, ou remotamente por intermédio de sensores orbitais, aerotransportados ou sistemas de radar. A partir dessa coleta de dados, então eu posso começar a gerar um histórico, que é o que a gente chama de quê? De banco de dados meteorológicos. Então eu tenho uma estação, eu instalo uma estação em um ponto estratégico, eu faço a manutenção preventiva, eu faço a análise de dados, análise de consistência de dados, o acompanhamento, venho trabalhando, tabulando essas informações e consequentemente eu vou alimentando um sistema, um sistema que vai me possibilitar gerar esse banco de dados, vai me possibilitar armazenar essas informações, processar e disponibilizar esses dados, para diversos usuários, que necessitem, seja para fim de pesquisa, para planejamento, para a população de uma forma geral. Dentre esses dados a gente tem a precipitação, a temperatura, a umidade do ar, entre outros, como radiação, velocidade, direção do vento. Vai depender de cada estudo e cada necessidade específica. As estações meteorológicas, então, elas podem ser convencionais. Eu posso ter as estações automáticas, e as estações remotas. Então eu posso ter uma estação meteorológica convencional e alguns sensores. Posso ter sensores automáticos, sensores que necessitam de uma leitura de um observador,
Aí eu já tenho um avanço tecnológico, eu tenho estações automáticas, mas eu ainda preciso de uma pessoa ir lá, descarregar os dados, coletar, fazer verificação. E aí a evolução, né, que são as estações remotas, onde elas enviam os pacotes de dados, né, tipo telemetria, e aí você em um centro, né, por exemplo, um centro de recepção, você pode coletar dados do Brasil inteiro, né, se tiver ligado em rede, né, que geralmente ocorre nas PCDs. Então vocês têm ali um sistema, né, uma central, e essa central vai recebendo todas as informações de várias estações, né, autônomas, remotas, né, instaladas no Brasil. Então aí a função, né, das estações meteorológicas é justamente monitorar essas variáveis, né, através de quê? De instrumentos, né, instrumentos automáticos, instrumentos manuais, né, que possam dar suporte, que possam gerar dados, né, e que eu possa alimentar esse banco de dados para auxiliar na tomada de decisões, né? A partir do histórico, a partir das informações, seja ela em tempo real, ou seja, previsões, para que eu possa ter previsões e se antecipar, ou até mesmo para que a gente possa fazer o que? Uma avaliação de um período, né, de um tempo de retorno, né, dessa variável em função de observações. E aí o que seria essa instrumentação propriamente dita? Então a instrumentação nada mais é do que um conjunto de técnicas e instrumentos utilizados, né, para observar, medir, registrar, controlar, né, os fenômenos físicos e atmosféricos. Né. Então a instrumentação em si ela acaba se preocupando com o estudo e o desenvolvimento e a aplicação e operação dos instrumentos na medição dessas variáveis, para que cada vez mais você tenha o que? Uma acurácia, uma precisão, né, daquele fenômeno, daquela que você está medindo, que você está observando, né, para lhe dar subsídio aí a fazer uma caracterização cada vez mais real, né, do local de interesse. Então aqui um exemplo do mapa, né, de estações meteorológicas no Brasil. Então hoje a gente tem aí espalhado uma concentração, né, maior ali, né, na região sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Belo Horizonte, Espírito Santo, mas a gente já tem bastante estações distribuídas também na região nordeste, algumas automáticas, então esses pontinhos verdes, outras convencionais, e ainda um número um pouco pequeno na região norte, né? Então esse mapa tem a ver com as PCDs, né? Então nela a gente tem informações de precipitação, temperatura, umidade do ar, velocidade do vento, radiação solar, pressão atmosférica, né? E aí todos esses dados são coletados pelas estações de forma autônoma e enviado esse pacote de dados, né, para uma central. Então, além dessas estações, lógico, a gente tem outras estações também, mas aqui é um mapa de estações tipo PCD, né, que a gente vai ver. Então, segmento de solo, né? Então essa PCD, ela é uma plataforma de coleta de dados, né, uma estação automática que é alimentada aí por um painel solar, né, e uma bateria. Então tem é toda equipada com um transmissor dedicado, né? Então com um período de repetição aí, né, em torno de 200 segundos, mais ou menos 200 segundos. Então a estação ela tem uma programação que dá uma sequência de sincronização. Ela vai fazendo o reconhecimento dos sensores, identifica aí identificação de transmissor, de dados dos sensores, em tempo de transmissão, e a partir dessa varredura da identificação de cada sensor é feita a coleta, né, da informação no intervalo lá de observação em média de 1 hora,
né? As precipitações às vezes em tempo mais reduzidos, a cada 5 minutos, mas aí você tem uma, né, como se fosse uma média, né? No caso a precipitação é soma, mas em outras variáveis aí uma média, né, coletada durante uma hora, então você tem uma frequência de ocorrência desses valores, né? Então valor médio, então você tem temperaturas, por exemplo, a cada uma hora, então você pega valor máximo, médio e mínimo, e aí você trabalha e tem um valor de referência para aquela hora, assim sucessivamente, como outras variáveis também. Então a plataforma de coleta de dados, né, ela surgiu na necessidade, né, de se obter dados em lugares remotos, então locais de difícil acesso, locais distantes onde você iria ter um custo operacional bastante elevado com equipe para estar sempre indo coletar as informações, né? Antigamente a única forma de se colher dados, né, era instalando aparelhos de registros e fazendo a inspeção constante para verificar essas medidas. Você tem que ter alguns observadores locais. Então as PCDs ela veio para facilitar esse processo, né? Porque é um sistema que dá para se monitorar, tem uma supervisão de forma automática, né? Dentro de um escritório, dentro de um, de um local de recepção, né, desses dados. Então, com o surgimento das PCDs também, o sistema de supervisão meteorológica, né, as previsões, né, se tornou muito mais rápido e confiável, né? Uma vez também que essa malha tem crescido no Brasil. Então, quanto maior o número de estações PCDs instaladas, né, maior caracterização, maior detalhamento do comportamento climático a gente vai tendo do país, né? Então, se você tem uma cobertura, né, de PCDs pelo estado, por exemplo, Pernambuco, né, e outros estados do Nordeste, que você tem na região, por exemplo, você tem aí um quantitativo de estações, né, bem posicionadas, equidistantes. Você começa a cobrir uma área, né, quase por completo, você vai tendo uma caracterização real, né, o fiel vai vendo essa variabilidade climática, né, ao longo do tempo, né, ao longo do espaço. Estão vendo a caracterização espaço-temporal, né? Então as PCDs elas são constituídas então por esses sensores, né? Como já foi comentado, painel solar para alimentar, um transmissor que envia os dados colhidos para os satélites, né, do sistema de coleta de dados. E no Sistema Brasileiro de Coleta de Dados são 3 satélites que retransmitem as informações de cerca de 600 PCDs espalhadas pelo território brasileiro, né, para o centro de emissão do INPE. Né? Então o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, no Brasil, e que é responsável também por trabalhar essas informações meteorológicas, né, para que seja principalmente utilizada nas previsões aí do tempo e do clima, né? Então aqui um exemplo, né, de estação, um PCD, por exemplo, em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, ou tá lá em Alcântara, no Maranhão, né, outra PCD ali já próximo do Paraná. Então você aí começa a ter o que? Ali você começa a ter uma transmissão, né, dessas estações espalhadas, vai direto para um satélite, e esse satélite retransmite a informação para um centro de pesquisa, né? Um centro de monitoramento, nesse caso o CPTEC, né, lá em Cachoeira Paulista, por exemplo. Então você tem os dados chegando para esse centro e automaticamente vai sendo gerado um banco de dados, né, dessas informações horárias ou pacotes, né, de dados a cada 3 horas, vai depender de como esteja programada cada estação, né? Então, os sensores de uma PCD, né, são em média 8 sensores, sendo os mais comuns: velocidade e direção do vento, temperatura do ar, radiação solar,
precipitação, pressão atmosférica, radiação ultravioleta, temperatura do solo e fluxo de calor no solo, né? Que são um exemplo de sensores, né? Então, pluviometria, né? Aqui é um ultrassônico, né, de vento, para ver a velocidade do vento, um sensorzinho de temperatura e umidade relativa, um barômetro para ver a pressão, né? Aqui também você tem velocidade e direção do vento, um radiômetro para ver a questão da radiação solar e um nível, né, de cursor de água aqui, ou que pode ser um sensor de temperatura do solo, né, ou de umidade do solo. Então esses sensores, né, por exemplo, de temperatura, em média geralmente são termômetros, né, que é um instrumento utilizado justamente para medir a temperatura. E com ele é possível comparar as variações durante o dia, né, de um dia para o outro, né, ao longo do tempo, né. Tem vários tipos aí de termômetros. A gente tem os termômetros clínicos, né, por exemplo, não deixa de ser uma instrumentação. Os termômetros a álcool, que medem a temperatura do ambiente, né, ou de mercúrio. E temos aí os termômetros digitais, né. Então, dentro de uma estação meteorológica, é basicamente um termômetrozinho que a gente tem ali, e esse termômetro envia, né, a informação que fica armazenado em um data logger, né, para depois ser transmitido de forma remota, ou até mesmo essas PCDs ela tem a programação para envio remoto de dados, mas também você pode descarregar usando um computador com software específico, descarregar os dados que ficam armazenados num HD, como se fosse um HD, que seria um data logger, né? Então a gente tem, como é que a gente vai saber a direção e a velocidade do vento, por exemplo, né, de um local? Como é que eu vou saber se tem potencial para instalar uma usina, né, de energia solar, de energia eólica, né? Então eu tenho que saber, né? Por exemplo, um instrumento manual utilizado, a biruta, né, também conhecida como ou chamada de anemoscópio, né, que é utilizada para determinar a direção do vento, né, que entra pela abertura maior e sai pela abertura menor, esticando aí a biruta e dando uma ideia, ou monitorando a direção que o vento está vindo, né? Já a velocidade é medida por quê? Por anemômetros, né? Então o vento bate nessas pequenas conchas, faz com que a peça rode, se movimente, e essa rotação ela é monitorada, né, em uma escala graduada. Então o anemômetro ele pode ter tantas conchas para ver a questão da velocidade, quanto também o sistema de direção do vento, né? A precipitação, como a gente até já falou em outras aulas, né? Captação por pluviômetro, né? A gente tem pluviômetros manuais, pluviômetros automáticos, pluviógrafos. Então, assim, no caso de uma estação automática ou uma PCD, geralmente é o pluviômetro tipo báscula, né? Que é esse aqui, que está na figura em destaque. Então, eu tenho uma captação de uma área conhecida, a chuva entra nesse funil, enche, né, essa báscula, e na medida que enche ela bate e volta, e aí a gente tem um registro, né, de cada pulso, e vai depender do tipo de fabricante, né? Então, dependendo do fabricante do plovimento, cada batida dessa irá corresponder a um volume em milímetros para o monitoramento da precipitação. Então, além da precipitação, a gente também pode ter o monitoramento da evaporação direta, né? Então, é através de tanques evaporimétricos, né? Então, pode ser tanto por leitura manual, como também a gente pode automatizar colocando sensores ultrassônicos ou sensor de nível, e acompanhar esse rebaixamento, né, da água em um tanque evaporimétrico, e aí a gente fazer a quantificação de quanto de lâmina a gente perde
daquele local, de uma cidade, em função de que? Da radiação, né? Da quantidade de horas de brilho de sol para a atmosfera. Outra forma de monitorar, né, essas variáveis meteorológicas, que é a evapotranspiração, que já é um somatório da evaporação da água, mais a evaporação do solo, mais a transpiração da planta. E aí a gente tem instrumentos, né, específicos, né? A gente pode quantificar essa evapotranspiração, né, por condições atmosféricas, então pelas estações climatológicas. Então a gente, a partir das informações meteorológicas registradas em uma estação, a gente pode utilizar, por exemplo, uma equação, né, que é a equação de Peyman-Montiff, que utiliza a velocidade do vento, né, radiação solar, umidade, temperatura, para a gente fazer uma estimativa de quanto a evapotranspirou naquele dia, né? Temos também sistemas de cálculo ou determinação da evapotranspiração via solo, e aí a gente pode usar lisímetros, e aí podemos ter lisímetros com leituras manuais, com observador, ou a gente pode também automatizar esse sistema de lisimetria, que nada mais é do que uma pesagem, né? Então a gente tem o peso do solo conhecido, o peso da caixa mais o solo. E aí, quando a gente coloca água no sistema, a gente consegue fazer esse balanço, ter o peso da água, o peso do solo seco, sem água, e o peso do solo úmido. Ou quando a gente deixa o solo na chamada capacidade de campo. Ou seja, eu encho, deixo ele cheio, ele começa a drenar. Então, após cessar essa drenagem, a gente tem o solo completo com a sua capacidade de campo. E aí a gente começa a fazer esse balanço hídrico diário, né? Ver quanto se está se perdendo desse lisímetro para o ambiente. Então, por pesagem, por diferença de pesagem, a gente vai vendo quanto de água se perdeu de um dia para o outro, por exemplo, em uma semana, em um mês, né? E aí, no caso de uma situação de uma planta, né, eu faço a reposição, por exemplo, se fosse uma irrigação, eu poderia fazer a reposição de um dia para o outro, né? Então, quanto é que se perdeu de ontem para hoje? Se perdeu 3 milímetros, né, de água, que seria 3 litros por metro quadrado. Então, eu faço uma aplicação da irrigação para recompor esses 3 milímetros. Então, eu aplico a irrigação, deixo um tempo necessário para que ela aplique 3 milímetros. E aí eu vou sempre fazendo essa reposição, fazendo com que a gente possa irrigar da forma correta, né, suprindo apenas a necessidade das perdas diárias. A radiação solar, né, aí é dois tipos, então falou do radiômetro, né, do piranômetro. Então o piranômetro é esse, a radiação solar direta. O net radiômetro é esse feito um pratinho. Eu posso tanto calcular a radiação solar que chega, radiação direta, e também parte dessa radiação é absorvida pelo solo ou pela superfície e parte é refletida. Então, esse net radiômetro me permite calcular também esse balanço de radiação, né? A radiação que chega direta e a radiação difusa ou a radiação que é refletida, né, pela superfície. Então eu consigo fazer o que a gente chama de balanço de radiação. É a que chega, né? E eu consigo fazer um balanço do que é absorvido e o que é refletido, né? Aqui mais uma imagem de os sensores, né, de temperatura e umidade relativa do ar. É um sensor único, geralmente fica dentro de um abrigo que a gente chama de abrigo meteorológico, mas nada mais é do que um bastãozinho. Aqui está ele, né? E aqui esse é só o abrigo, né? Aqui a gente tem um painel solar que alimenta o sistema, né? Aqui um anemômetro, né, responsável por medida de velocidade, essas conchinhas aqui, e a direção do vento, e aí é registrado, né, no data logger. Aqui são sensores, por exemplo, de temperatura do solo,
né? Eu posso ver o fluxo, né? Ou quanto o solo absorve em função daquele dia, da radiação incidente, né? Do tipo de manejo da cultura presente. Sensores de umidade do solo, por exemplo. Então ali eu aqui quantifico a quantidade de água presente, né? Também muito utilizado para manejo de irrigação. Tem um exemplo de sensores, né, aqui sendo calibrados no laboratório antes de ir para o campo. Aqui sensores já instalados, né? E aqui uma estação automática, não é autônoma, é uma PCD, mas uma estação automática, na qual coleta as informações de forma automática. E aqui era a cada uma hora, ficava gravado, registrado. E mensalmente a gente ia lá no campo e baixava esses dados, né, para se trabalhar depois no escritório, né? Aqui um monitoramento, por exemplo, também de uma variável, né, que seria o nível, né, de um reservatório, por exemplo. Então você pode fazer um balanço hídrico, meteorológico, né, avaliando a evaporação, né, o consumo, se tem consumo diário, se o reservatório é para fins de abastecimento, né? Ou pode ser um monitoramento de um riacho, passando para você estimar a vazão, né? E fazer se tem uma resposta, né, de chuva vazão. Por exemplo, você já tem o monitoramento da chuva em uma bacia e você gerou uma vazão após um evento pluviométrico, você consegue monitorar, fazer esse balanço, né? Aqui um reservatório. Esse reservatório era em Fernando Noronha, então a gente tinha aqui o acompanhamento por réguas linimétricas para saber o nível do reservatório para fim de abastecimento. Mais embaixo um sensor tipo ultrassônico que ele bate, né, na superfície e volta, e através do alvo ele tem a diferença aqui de altura, e aí você vai fazer uma associação com a leitura de cota, né, ou a leitura existente na régua para se fazer uma estimativa de volume, né? Aqui um sensor tipo transdutor de pressão, de nível. Então toda essa informação ela pode ser também de forma autônoma, automática, né? Então aqui um exemplo pode ser utilizado em uma escala maior, a nível de monitoramento de bacia, de reservatórios, né? Como eu posso também usar para nível experimental, né, para pequenas parcelas, né, para estudos, né, para pesquisa, né. Tu vê aqui foi um exemplo de uma pesquisa aplicada em uma parcela de erosão, né. Então, dependendo do tipo de tratamento de solo, né, então era um projeto de pesquisa onde avaliava o uso do solo, né. Então agricultura familiar, plantio em curva de nível, solo descoberto em processo de erosão, né? Um solo com cultivo, vamos dizer, morro abaixo. Então, era utilizada técnicas de conservação de solo e partes sem técnicas em uma área com a mata em regeneração. Então aí a gente fazia um balanço, um monitoramento, por exemplo, do escoamento superficial, quanto de água escoava. Isso quer dizer o quê? Que a técnica utilizada se podia favorecer ou não a infiltração da água no solo, né? Então aqui essa era instalada na parcela, por exemplo, em área descoberta, né? Onde você viu o processo de degradação do solo, né? E aí era um monitoramento automático, né? Com esse sensorzinho. Atrás tinha chuva, né? E tinha a umidade do solo. Aqui um exemplo de verificação de funcionamento. Então, nas estações, mesmo automáticas, é necessário ter rotinas, né, de limpeza, de verificação de funcionamento, né? E nas autônomas, que é o caso das PCDs, é ficar sempre de olho, né, nos dados diários para ver se não aparece nenhuma inconsistência ou se nenhum sensor parou de funcionar. E é assim que o sensor para de funcionar por algum motivo, por algum problema
físico, né? O ideal é ir a campo, fazer a troca, a reposição, para não perder muitas informações. Aqui um exemplo de data logger, né? Onde são armazenados os dados. Então, são coletados fisicamente ali por sensores. Sensores, né? Existe uma programação, né, de informação de coleta. Essa informação ela vai para esse HD, para esse datalog, fica armazenado, e aí dentro dessa programação, a cada 1 hora, a cada 3 horas, é lançado via satélite ou transmissão, telemetria, né, a informação até uma central. E no caso, quando não é uma PCD ou quando não tem um sistema de telemetria, é necessário que ir a campo, conectar um computador ao datalogger e fazer o descarregamento das informações para o computador. Um exemplo aqui de descarregamento, né? Então aqui foi um exemplo de um datalogger da Campbell, né? Então a gente tem o LoggerNet, que é um software para programar e para conectar também. Aqui um exemplo de conexão com estação e descarregamento das informações. Então você tem o descarregamento das informações via computador, e aí vai para campo, conecta, baixa, depois volta para o escritório para trabalhar as informações. Faz a verificação de funcionamento também no local, tá tudo ok, faz a limpeza, pronto, retorna, né? Aqui são sensores, né, ou transmissores, né? Então a gente tem transmissão, ela pode ser via rádio, via satélite, via, né, internet. E aqui você tem a cabo, internet a cabo, aqui transmissão remota via, né, pacote de dados. Aqui uma PCD, por exemplo, da Camp, onde você tem informação. Então já tem um software também, aí você pode ter uma apresentação, né, ali, ó, horária ou em tempo real, né, com estatística. Já dá aqui para você olhar rapidamente e ver temperatura, pressão, radiação, chuva, umidade relativa, como é que está o nível de bateria, né, valores estatísticos, temperatura, radiação, né, das últimas 24 horas, enfim, né. Hoje a tecnologia está a nosso favor e a gente tem que realmente usufruir, né, aproveitar o máximo, extrair o máximo de informações necessárias, né. Aqui é só uma estação meteorológica automática, né, essa é instalada em Pesqueira, né, em uma bacia, a bacia do Mimoso ou do Ipanema, do Alto Ipanema, né. A estação está com essa foto, por exemplo, foi em 2012, ela já vinha sendo operada desde 2008. Então aí você já tem uma série de dados até interessantes, né? Vamos dizer 2008, né? Então em 2021 você já tem aí 2018, em torno de 11, né, a 12 anos aí de operação, né? Então já é um tempo interessante, né? São informações como radiação solar, temperatura e umidade, né, do ar, direção e velocidade do vento, precipitação, né? Então radiação aqui é uma radiação direta e uma radiação, o balanço de radiação, né? É uma estação completa, né? E aí ela é automática, né? Não tem um sistema de telemetria. Teve um período que a gente instalou, funcionou, né? Mas não sei se ainda está funcionando. Depois deu problema, né? Porque aí necessitava de toda uma comunicação, né? Como não era via satélite, era por chip, né, de celular, transmissão de pacote de dados, não precisava de uma configuração de uma parte mais de informática, uma configuração para recebimento, né, uma comunicação. E aí tinha que ter um servidor lá na universidade, então tinha todo um contexto que dificultava um pouco essa transmissão, mas que funcionou durante um período, né. Aqui, por exemplo, é uma plataforma de coleta de dados, né.
Então, no estado de Pernambuco, a gente tem algumas plataformas espalhadas ao longo do estado, né, na ideia de se fortalecer, né, a gestão de recursos hídricos no estado a partir de quê? Do monitoramento. Então, se eu não consigo monitorar, eu não consigo ter informações necessárias, é praticamente impossível eu trabalhar com a gestão às cegas, né? Sem ter informação base, sem ter um monitoramento, sem ter um banco de dados, né? Sem ter uma estação que possa me fornecer as informações necessárias, que possa subsidiar então uma tomada de decisão, né? Um planejamento mais assertivo para cada tipo de região, para cada localidade. E aí a gente tem, por exemplo, aqui uma estação, né, uma PCD instalada aqui em Olinda, no Espaço Ciência. Então você vai tendo as estações locais, às vezes estratégicas, que tem uma questão de segurança por conta da depredação, e que também estejam em locais que possam ser representativos ali e que a gente possa trabalhar as informações. Aqui é um exemplo de monitoramento hidrometeorológico em tempo real, né, de estações fluviométricas e pluviométricas no estado de Pernambuco. E aí você tem uma sequência, né, de estações aqui. E pelo o site da PAC é possível ter acesso, por exemplo, ao nível, né, das, das barragens, né, a ter informações meteorológicas por município, onde tem estação. Então a informação geralmente ela é compartilhada entre o governo do estado e órgãos federais, né? E assim sucessivamente. Então tem estações que é de responsabilidade do INPE, por exemplo, ou INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Ou CPTEC. E aí temos estações da PAC e tem uma troca, né, de informações ou de acesso, né, uma vez que os dados de certa forma estão disponíveis também para a população e para os órgãos públicos, né. Aqui um exemplo da estação, por exemplo, da barragem de Botafogo, né. Então você tem aí o dia, o ano, a hora, o nível e a precipitação, né. Se tivesse o nível da barragem sendo medido, então estaria ali. Então é isso, né? Só para ter uma ideia, vocês têm uma ideia das estações, né? De sensores, da importância da estação meteorológica para um planejamento, né? Para a geração de um banco de dados, para o monitoramento, né? E aí tem todo o critério, né? De instalação, né? De altura de sensores, né? E se faz necessário uma manutenção periódica, né, a avaliação dos dados, porque a gente não pode esquecer que só instalar a estação e deixar ela medindo lá e não, tem que estar avaliando, né? O fato dela ser automática, autônoma, ela não tira a importância do observador, né? Pelo contrário, tá? Ela auxilia muito nessa parte, mas exige cada vez mais profissionais treinados, capacitados, que possam ter um olhar clínico, que possa estar atento e acionar e fazer as manutenções no momento correto, fazer os ajustes, né? Identificar problemas em sensores e fazer a substituição. Bom, ficamos por aqui, até a próxima.